Caros alunos, vamos seguir com o nosso 9º encontro para falarmos agora especificamente dos elementos da psicomotricidade e a organização do ego. Observem esta imagem, trazida por Meinel. Esse autor coloca esse quadro para nos alertar sobre diferentes elementos da psicomotricidade humana e as relações que ela tem com a formação do eu de cada um de nós, do nosso ego. O quadro ilustra, mais à direita, que existem os diferentes elementos da motricidade. Por exemplo, aparecem lá a coordenação motora fina e a coordenação motora global. Relembrando, a coordenação motora fina, aquelas gestos onde, por exemplo, prevalece as relações óculo-manuais, mas também óculo-podais, ou olho-pé, ou olho-mão, ou mesmo somente das mãos. Então, toda a área corporal que tem grande capacidade de minúcia, de sensibilidade aguçada, como as mãos, os olhos, os lábios, se refere à motricidade fina. E os movimentos amplos do corpo, como saltos, corrida, mergulhos, o nado, de uma forma geral, as várias formas de nadar, são movimentos amplos que envolvem grandes massas de músculos e articulações de nosso corpo. Esses dois tipos de coordenações ou motricidades, elas são interações dinâmicas com o meio. Então, toda vez que a gente usa a motricidade fina ou motricidade global, é para justamente estabelecer algum tipo de relacionamento com objetos ou com pessoas. E são extremamente importantes para a nossa formação do nosso eu pessoal. Outro aspecto, em termos de elementos da motricidade, são o equilíbrio e o esquema corporal. O equilíbrio é uma base fundamental para toda a nossa ação corporal, inclusive para os próprios pensamentos. Uma pessoa que equilibra bem o seu corpo em diversas ações tende também a equilibrar bem os seus pensamentos. E o esquema corporal é o conhecimento de todas as partes constitutivas do corpo, o que inclui as noções de espaço do corpo, o que é em cima, o que é embaixo, o que é frente, o que é atrás, o que é direita e o que é esquerda, por exemplo. Mas, sobretudo, está no conhecimento do próprio corpo. Equilíbrio e esquema corporal são elementos muito fortes na formação do ego e aparece nesse quadro como, inclusive, no mesmo nível ali, aguçando a sua relevância e a sua importância. São dimensões muito próprias do indivíduo, então, equilíbrio e esquema corporal. E, por fim, nós temos ali embaixo as organizações espacial e temporal, que são as relações espaço-temporais que o indivíduo estabelece com o seu meio ambiente e consigo próprio. A constituição e a inter-relação desses 6 elementos da psicomotricidade é que fazem ocorrer, tanto em nível de interações dinâmicas com o meio, quanto em nível de interações espaço-temporais, a formação mais adequada do eu. No entanto, ou melhor dizendo, e o que eu quero dizer com isso? Que o jogo é um ambiente muito favorável para que essas interações dinâmicas, usando as habilidades motoras, como também as de equilíbrio de conhecimento do próprio corpo, com as operações espaço-temporais, para que esses movimentos internos de desenvolvimento orgânico aconteçam de forma muito privilegiada. Porque todos esses elementos da motricidade são colocados em ação toda vez que você joga, faz qualquer atividade lúdica. Desde uma atividade de motricidade fina, como um jogo feito com os dedos apenas, como um par ou ímpar, por exemplo, como um jogo que exerça uma grande mobilidade corporal, como uma prática esportiva, como natação, atletismo ou ginástica, como exemplos, né? Pois bem, outro aspecto a ser tratado são a questão da evolução dessas questões motoras. Então, ao longo da nossa vida, desde que nascemos até a morte, nós temos um ciclo ontogenético. E acredite, o equilíbrio é a primeira desses elementos da motricidade citados. O equilíbrio, sucedido pelo tônus, aparece como primordial ali no desenvolvimento humano. E depois nós seguimos um ciclo
que passa pelo desenvolvimento da capacidade de lateralidade, de esquema corporal, seguido da organização espacial e temporal e também chegando à questão da motricidade fina e global, isso já assim mais fortemente se aproximando da adolescência. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que uma criança pequena não exiba capacidades de psicomotricidade fina e global, mas para se ter um êxito nessas habilidades finas e globais, é importante que equilíbrio, esquema corporal, lateralidade estejam assim já bem desenvolvidos, já bem consolidados no desenvolvimento infantil e de qualquer pessoa. Mas curiosamente, a gente atinge o ápice das nossas possibilidades, motricidade fina e global, seguindo essa evolução hierárquica, e nós começamos o nosso processo de envelhecimento justamente ao contrário. Então, nós começamos perdendo a nossa capacidade de motricidade fina e global mais consistentemente, para depois perdermos as noções do próprio corpo, a orientação espacial e temporal. E o que nos resta lá no final da vida, quando muitas pessoas, idosos, acamados, que já não conseguem sequer mais levantar da cama, resta o tônus. Então, nossa vida, em termos de elementos da motricidade, como vocês veem no quadro do Vítor da Fonseca, é uma viagem do tônus ao tônus, passando por a evolução nessas diferentes áreas, desses diferentes elementos da motricidade humana, até chegar à velhice. O que nós temos a dizer a esse respeito em termos de jogo? O jogo, ele permite esse desenvolvimento harmonioso, passando por essas diferentes fases. Mas mais importante é dizer é que se você permanece jogando durante mais tempo da tua vida, você retarda esse envelhecimento acelerado das aptidões. Então, nós podemos comparar facilmente um grupo de um idoso bastante ativo, participante de grupos, que participa de jogos, etc., ele vai ter muito mais tempo de permanência com a aptidão e equilíbrio preservada. Então, ele vai ter assim, aquele senso de espaço, de tempo bastante preservado, enquanto aquele que não é fisicamente ativo, que não é mentalmente ativo, ele vai ter uma perda muito mais acelerada e consistente desses elementos da motricidade, prejudicando muito assim a sua qualidade de vida. E queremos terminar falando da perspectiva hierárquica trazida pelo psiquiatra John Hattie em seu livro O Cérebro, um guia para o usuário, tratado no material escrito dessa disciplina. Então, temos uma casa com 4 pavimentos, onde no térreo são os movimentos reflexos, como o piscar dos olhos ou aquele arco reflexo que o famoso, bater o martelo no joelho e a perna estende. Esse arco reflexo é a primeira forma de movimento que a gente exibe e equivale às áreas mais inferiores do sistema nervoso. A segunda etapa dessa hierarquia equivale ao andar térreo de uma casa, que seria o cerebelo em atividade com os gânglios de base. Então, eles regulam, coordenam e equilibram o nosso corpo e também regulam a intensidade dos movimentos que a gente faz e dão conta dos movimentos automáticos. Por exemplo, uma vez que você aprende a andar, e vamos por nós adultos, já aprendemos a andar. Então, o andar passa a ser um movimento automático, a gente consegue andar sem precisar pensar em outras coisas. A terceira etapa é o que vale ao primeiro andar de uma casa, que é a sede dos movimentos condicionados, ou seja, é aquele movimento que você faz muitas vezes, mas se você ficar desatento, você perde o fio da meada, como, por exemplo, dirigir um carro. Você consegue dirigir o carro até relativamente se distraindo um pouco. Mas se você ficar, por exemplo, falando ao celular, você está mais sujeito a ter fracasso e acabar colidindo com o seu veículo. Porque você faz um movimento que está acostumado a fazer muitas vezes, em princípio ele está automatizado, mas como são sempre situações novas acontecendo, você tem que se manter concentrado. E por fim, o sótão, o andar mais elevado dessa hierarquia, são os movimentos práxicos, são os novos movimentos. Então, deem conta de que, em termos psicomotores, devemos estimular sempre a inovação, sempre um movimento novo, pois daí ativamos todos os andares da casa. Eu gostaria de dizer para vocês que é importante vocês se voltarem para a leitura complementar dessas aulas
e vão certamente obter grandes frutos dessa explicação introdutória que eu coloquei aqui. Muito obrigado a todos, tenham um bom estudo.